E olha aí, fiel corintiana, terça-feira de muita informação no Corinthians, tudo sobre o jogo de amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto e tem a chegada do Igor Coronado. O Corinthians espera ter ele contra o Palmeiras, fiel. E tem muito mais aí, informação e mais reforços chegando. Fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma notícia do Corinthians desta terça-feira, fiel. Mas antes da gente ver, deixa o like para fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E bora para as últimas notícias do Corinthians desta terça-feira. Jogo de amanhã, chegada de Igor Coronado e contratações do Timão, fiel. A gente já está falando do Corinthians aqui. Eu quero aproveitar que o Salazar está na bancada. Vamos aqui para saber atualizações aí, então, sobre a questão da Neoquímica Arena. Eu quero saber aí como é que tá. Não é Neoquímica Arena agora não, que eu estou ansiosa por esse assunto. Mas não é não, gente. Me antecipei aqui, igual a enquete, que depois eu vou voltar, tá? Você votou na enquete, Garrafa? Não, eu vou voltar. Fomos censurados, é isso? Foi. Marina deu um tempo ao vivo? Marina deu um tempo pra gente pensar. Eu dei um tempo para pensar. Eu vou conversar com a Michelle, mas difícil. chegou agora e já está censurando a opinião dos comentaristas. Isso, não quero opinião. Mentira. Eu esqueci da enquete, depois a gente volta. Mas eu quero saber, Salazar, o que o Antônio Oliveira, o mister, né, Antônio Oliveira, está preparando para essa sequência difícil do Corinthians, igual a gente está falando do Palmeiras agora. O Corinthians também tem essa sequência contra o Palmeiras, joga no domingo, mas tem jogo antes, Uma situação muito pior, né, Marina? O Corinthians pega o Botafogo amanhã fora de casa, diferentemente do Abel, não conseguiu mesclar no seu time em nenhum momento por opção, sempre por necessidade, e assim deve acontecer amanhã contra o Botafogo fora de casa. O Romero volta, cumpriu suspensão, então o Romero volta a ficar à disposição, e o trio que estava com a seleção pré-olímpica também, né? Volta o Matheus Donelli, que é o goleiro, volta o Biro e volta o Giovani, o atacante ali, que invariavelmente é utilizado também. Por outro lado, ele perde o Fagner por suspensão, ele perde o Raul Gustavo por suspensão e o Pedro Raul por lesão. Muda bastante porque a gente viu um desenho tático diferente na estreia do Antônio Oliveira. E, por exemplo, ele colocando Pedro Raul junto com o Yuri Alberto. Sem o Pedro Raul, você não tem ninguém no elenco para fazer essa característica. Então, assim... Você vai ter que mexer no Yuri Alberto novamente. Ele vai ter que mexer, provavelmente, numa estrutura por completo. Por exemplo, o Fagner está fora. E ele utilizou o Fagner quase como um ala direito, que vinha aqui sem a bola para ser o quarto homem da linha. O Léo Maná, será que é um garoto da base pronto para isso? Sabe? Então, assim, ele vai ter que... Será que o Ranieri não pode fazer... O Ranieri, acho que não. Acho que o Ranieri fica como... Ele faz um primeiro volante que sem a bola vira quase um terceiro zagueiro. Então, é isso que eu estou falando, para tentar manter, dar mais essa segurança ao Fagner. Foi isso que a gente observou no jogo. Isso. O Fagner voltou a ser mais Fagner. Pode então, porque ele não tem o Raul Gustavo. Não aí que opções que ele tem aí? O Gustavo Henrique. Henrique. O Gustavo Henrique pode estrear. O Gustavo Henrique deve estrear. Em que condições, com né? o Caetano lá na esquerda de novo, e isso se ele não resolver voltar a usar o Hugo, que é o lateral de ofício, né? Então, por exemplo, e o Romero? O Wesley é um jogador que quando entra mais pela esquerda, o Romero também. O Romero volta de suspensão. Você perde o Pedro Raul, de que maneira? Será que ele forma um Romero com o Yuri Alberto lá na frente para tentar manter uma dupla e não mexer tanto no sistema? Então, assim, mas aí você mexe, ele vai ter que quebrar um pouquinho você tem a que cabeça. deslocar o Yuri Alberto, né, para a referência novamente. E onde o Yuri Alberto não vinha bem. Exatamente. Né? Viu como... Porque o Yuri Alberto ele sai muito, né? São jogadores de características diferentes. O Yuri Alberto é um segundo atacante, ele não é ponta. Não. Mas ele também não é o centroavante. Não é a referência. Ele é um segundo atacante. É isso. E assim, é um jogo que a gente tem que lembrar o seguinte: o Guarani perdeu, como lembrou aqui a Marina, comentou a Marina, o Corinthians já começa, de repente, a vislumbrar uma classificação, mas o Corinthians está só 3 pontos acima do Z2, né, da zona do rebaixamento. O Corinthians ainda não chegou naquela pontuação ideal, então ainda é uma situação complicada. O Corinthians vai para Ribeirão Preto precisando muito do resultado. Só que vai novamente sem poder poupar, mesclar, pensar no derby, diferentemente do Palmeiras. Totalmente diferente a preparação que a gente fala do Palmeiras. Palmeiras pode ter um respiro. Palmeiras se programou para o derby. Palmeiras, mesmo empatando com o pior time do campeonato, ele está preservando alguns jogadores para o clássico e ele ainda é, por pontos perdidos, o líder da competição. Entendeu? Já o Corinthians não. O Corinthians está aí um pouquinho mais da metade do campeonato, tendo que olhar
tentando sonhar O Corinthians com não uma tem como classificação, pensar no derby, Galo. sonhar com uma, lógico que não, Não tem como sonhar hoje com o uma Corinthians pensar no classificação e de olho com o rebaixamento que está muito perto, com um jogo dificílimo em Ribeirão Preto. É cheio de problema. Então, assim, o Antônio Oliveira ele vai chegar no derby com 2 jogos feitos, né? O último e agora esse contra o Botafogo. Com times totalmente diferentes, por necessidade, ele vai ter que fazer alterações. Talvez ele tenha que mudar o sistema para esse jogo também por causa disso. Ou seja, o time que vai jogar no derby contra o Palmeiras é um time mais cansado do que o Palmeiras. Claro. E um time provavelmente inédito novamente, que de novo ele vai poder mexer no time, porque aí vai voltar o Fagner, aí vai voltar o Raul. O Pedro Raul deve ficar aí, pelo que eu estou sabendo, pelo menos 15 dias fora. Então tá fora do clássico já. Provavelmente fora do clássico, pelo que eu estou sabendo. Gustavo Henrique talvez faça a estreia dele agora. E ainda tem a situação do Coronado, né? Do Mateuzinho. O Corinthians tem até sexta-feira. Sexta-feira tem que inscrever se quiser utilizar os caras na primeira fase. O que eu sei é que está muito perto disso acontecer e a tendência é que o Corinthians consiga inscrever tanto o Coronado quanto o Mateuzinho. E a Mocidade Alegre é a bicampeã do Carnaval Paulista aí. Venceu o Dragões da O Real ali, Silvio Procópio ficou pé da vida Silvinho, porque a Dragões foi pau a pau ali. E a Independente, mas caiu? A Independente, me parece, até onde eu vi aqui, estava para cair. Pela também. cara do Silvinho, ó. Mas Mocidade, parabéns à Mocidade. Parabéns à Mocidade. O Salazar está aqui, porque agora sim, vamos falar daquela cartada, né, da antiga diretoria ali do Corinthians para tentar garantir a eleição do candidato da situação, que foi um pouco antes ali, a quitação da Arena, aquela proposta com a Caixa. Quero saber, acordo, melou ou não melou? Melou, Marina, melou sim. A notícia foi trazida pelo pessoal da ESPN, confirmamos aqui na Gazeta Esportiva. A proposta inicial era do Corinthians renegociar o que tem de dívida ali com o banco, cerca de 600 milhões de reais. O Corinthians, por enquanto, vinha pagando juros, começa a pagar essas parcelas do atual acordo em 2025. É um acordo danoso, caro, é puxado. Só agora em 2023 foi cerca de 100 milhões que saíram dos cofres do Corinthians para a Caixa Econômica só para bater juros. Então, assim, era um acordo importante. A quitação, a proposta de quitação do acordo com o banco seria algo que revolucionaria as contas do Corinthians. O Corinthians vive um drama financeiro, né? E muito se fala, quanto tempo o Corinthians, se tudo for bem feito, vai demorar para equilibrar suas contas? E fala assim, mais 2 mandatos, mais 6 anos, além desses 3 que passaram. E se saísse esse acordo? O pessoal falava assim, aí poderia reduzir para 3 anos. Ô Salazar, o acordo não veio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não veio. O acordo não veio, ponto. Mas tem uma informação sobre isso, pode vir. O que impacta isso nessa nova gestão? Ou seja, o Melo, ele acreditava impacta que fortemente. mas o Melo acreditava que isso poderia realmente ser apenas uma cartada eleitoreira? Ou ele acreditou que não, poxa, eu não vou ter esse problema da Arena? Não, eles acreditavam que a atual gestão sempre acreditou que era uma cartada eleitoreira. Sempre bateu nessa tecla de que era uma cartada eleitoreira. Mas quando a gente conversava com as pessoas da direção, mesmo depois da eleição, bom, ganhamos. E aí, o que vocês pensam disso? E o que eu percebia dos dirigentes, inclusive do Rosala, que é o diretor financeiro, era uma torcida muito grande para que o negócio saísse. Não é porque eles são oposição, venceram a eleição, que eles estavam torcendo para não dar certo. Claro, isso é burrice. Só para o Andrés não ter esse gostinho, não, vamos torcer para não dar certo. Não, eles estavam torcendo para dar certo, porque isso mudaria drasticamente a situação financeira do Corinthians. O rumo daqui para frente? O rumo daqui para frente, só para explicar para o torcedor, por que não deu certo? Parecia tão bom, tão legal a coisa, né? Sim, o Corinthians, as pessoas que estavam envolvidas se surpreenderam, foi passado para mim que se surpreenderam, mas o que foi passado da Caixa, do banco de resposta, é de que as garantias que o Corinthians estava oferecendo, elas não podem. Há uma discussão sobre a legalidade das garantias. Olha, eu tenho essa grana aqui, eu quero te usar como garantia. Tudo bem, mas isso aqui não pode ser usado para este fim. Legalmente, isso gera controvérsias. Então, as garantias não eram, na opinião dos órgãos regulamentadores, elas não eram as ideais. Então, mas por então, isso... pode haver... Pode haver. O que tem que ficar claro acabou sendo usado como algo eleitoreiro, isso é fato. O André Sanches, nesse ponto, foi muito mal. Por quê? Porque o André Sanches falava com certeza. A gente viu aqui no Mesa Redonda, no Gazeta Esportiva e em outros programas, dando certeza, com convicção, vai sair, tal mês vai estar quitado. E agora, como é que faz?
Eu acho até que cabe uma manifestação do André Sanches sobre isso. Porque para ele, eu acho que mais até do que do Duílio, para o Andrés não ficou legal, porque ele dava certeza de que o negócio não ia sair. E isso vai fazer muita falta para o Corinthians. O que eu tenho de informação agora é que a atual diretoria, ela pretende sentar com a Caixa, Garrafa. Tá bom, vamos sentar? De que maneira a gente pode fazer? Porque para o Corinthians, independente da gestão, é fundamental mais que um problema para o Melo e para a sua diretoria. Exato. Mas eles querem sentar e resolver. Tem que resolver, né? São muitos os problemas. É mais uma gaveta que o Corinthians abre. Não é aquela coisa assim, olha, não deu, valeu, isso era coisa da antiga gestão, vamos tocar como podemos tentar viabilizar esse contrato? É isso aí, vamos tentar ver se dá um jeito. Para a jogada, porque nesta terça-feira a informação que está no espn.com.br da nossa repórter Lili Nascimento. O Corinthians acertou nesta terça a contratação do Igor Coronado, 31 anos, estava no Al Ittihad da Arábia Saudita. Segundo apurou a ESPN, o meio-campista acordou os detalhes do contrato hoje. O anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias. Esse é o oitavo. 4 dias para inscrever, né? Isso, até sexta, né? Até acabar a inscrição do campeonato. São 4 dias para a definição. Ele deve chegar aí nos próximos dias, mas os documentos podem ser acelerados para a contratação. A gente tá vendo aí ele metendo bola pro Romarinho fazer gol. Ele dava assistência pro Romarinho fazer gol lá na Arábia. Como é que você vê, Jean? Ontem a gente debateu um pouco aqui no programa, mas foi rápido. Ontem foi um programa mais reduzido. O Coronado, para você é um cara que chega para ser titular ou a questão é ele e Garro? Assim, são jogadores, digamos, não iguais, mas que exercem funções parecidas e talvez ter os dois ao mesmo tempo não seja uma coisa fácil de colocar em prática, Jean. Eu não consigo afirmar que ele chega para ser titular indiscutível e que chegue... Até porque o Garro chega com muita moral, mostrando até... Começou bem, né? Um bom futebol nesses seus primeiros momentos com a camisa do Corinthians. Então, eu acho que é óbvio que numa temporada como a nossa, num calendário como o nosso, tudo que a gente sempre fala... Jogador nunca é demais. Claro que você pode discutir a condição financeira de um clube e em relação àquilo que ele contrata ou não. Aliás, acho que até para passar rapidamente no que o Zinho estava falando, quando a gente fala do Palmeiras poder contratar ou contratar um atacante, é óbvio que se ele tivesse numa situação financeira completamente diferente, o Palmeiras hoje, a gente talvez dissesse, cara, tá ótimo assim, e vai levando assim, mas é que o time vende, sim, o time parece ter... O Corinthians vive uma outra situação financeira. Porém, é bom lembrar que o Corinthians se desfez de 13 jogadores no início da temporada e contratou 5 ou 6. Quer dizer, o Corinthians precisa refazer o seu elenco, precisa repor as peças, porque por mais que o Corinthians viva dificuldades financeiras, ele se desfez de jogadores que inclusive tinham salários altos, se a gente considerar só o Renato Augusto e o Juliano para ficar em jogadores, sim, dessa posição. Sim. Assim, o Corinthians precisa buscar essas alternativas, ou insistir também em alternativas. O próprio Rojas, eu acho que, né, já está sendo pintado como um cara irrecuperável e tudo mais, e aí é muito Brasil, sabe? Essa coisa de achar que não deu 5 jogos ruins, numa fase que o clube atravessa que é péssima, você já desiste do cara e já... Porque o próprio Rojas mostrou no Corinthians capacidade técnica em, sim, alguns momentos. Talvez não tenha mostrado aquilo que o torcedor quer. Tem um empenho maior. Exato. Desejo, gana, vontade. Agora, aí também entra o técnico e agora um novo técnico no Corinthians para tentar tirar isso dele. De qualquer forma, eu acho que assim, o Igor Coronado ele chega, na minha opinião, nesse momento, para disputar a posição, para brigar, para ser uma alternativa. Como o Corinthians está sendo completamente remontado, acho que assim, a gente pode imaginar o Corinthians sendo montado de várias maneiras. O Corinthians jogou seu primeiro jogo com o novo técnico com 3 zagueiros, foi assim que ele jogou na prática. E eu acho que agora a gente vai ver quais são as alternativas, as ideias do Antônio Oliveira e a partir dali imaginar como esse time pode ser montado. Mas eu não afirmo que esse é um jogador que chega para ser titular e astro do Corinthians. Pascoal? Não, ele é destro e o Garro é canhoto. Essa já é uma diferença. A segunda diferença, o Garro ele bate bem falta, o Garro bate bem falta, bate bem escanteio. O Garro tem uma explosão maior do que a dele, né? O Garro consegue, quando tem a bola, ter explosão com a bola, é mais rápido do que ele. Então, nesse instante, eu estou me baseando no Igor Coronado do que eu vi em vídeos. Eu não vi esse rapaz jogar.
Eu não vi. Eu não tive em nenhum jogo, eu não trabalhei em nenhum jogo que eu tenha visto ele jogar 90 minutos. Eu me baseei, a minha base é do que eu vi, eu fui buscar informações, buscar vídeos para saber qual é o comportamento dele. Para mim, o Garro joga mais do que ele, ponto. Mas o Corinthians precisa de jogadores nessa posição. Porque não vai, o Garro não vai jogar as 80 partidas que o Corinthians vai fazer na temporada. 75, 74 partidas, sei lá quantas. Não, vai precisar do Coronado, vai precisar do Rojas, vai precisar de todo mundo. Porque são coisas diferentes que o Corinthians tem que adotar e tem que se posicionar. E o Corinthians no Corinthians tem muita ponta solta. Precisa começar a juntar tudo, fazer um novelo só, fazer um carretel de linha e todos juntos em busca de uma situação. Eu acho que o Antônio Oliveira tem essa grande missão de juntar todas essas pontas e tentar transformar o Corinthians em um time de futebol. Eu não vi nada de diferente do Corinthians do Mano para esse primeiro jogo com a Portuguesa. É que o time da Portuguesa é muito ruim, né? Aí é diferente. Aí sai o gol de pênalti, fica mais tranquilo, mesmo assim a Portuguesa teve chance. Mesmo assim a Portuguesa teve chance. Obrigou o Cássio. Não dava para exigir nada muito diferente. Nada. Então, eu também não vi muita coisa, não. Agora tem um jogo lá em Ribeirão contra o Botafogo, outro bom teste para o Corinthians, porque o Botafogo é bom time. Time de Série B. É bom time de Série B. Então o Corinthians vai pegar muito osso pela frente. Depois no domingo parece que tem um Corinthians e Palmeiras, um Palmeiras e Corinthians. Né? No domingo já tem o Palmeiras e Corinthians. Então, tem muita coisa para ser vivida nesses próximos dias. Eu acho que o Coronado é bom jogador, ponto. Mas eu acho que o Garro joga mais que ele. Eu quero ouvir o Zinho, mas a gente tem também um vídeo que vale a pena ouvir o Zinho, que é aquele famoso vídeo de vestiário que só é divulgado em caso de vitória, mas tem um detalhe que é interessante. Vamos ouvir. Vamos ouvir o vestiário corintiano antes da partida contra a Portuguesa. Atenção, velho, o tempo inteiro. Já joguei contra aqui, velho. É difícil. É difícil. Acabou gracinha na nossa casa, irmão. Quem manda é o Corinthians, velho. Isso aí, quem manda é nós, irmão. Uma bola, ataca os caras sem a bola, irmão. Mata, faz falta. Mata a jogada, acaba com o gracinha dos caras, irmão. Os caras não respiram aqui dentro. Letícia é união, comunicar é união, é ser amigo, é ajudar. Aqui dentro, o Rony falou, não pode, os caras não podem vir aqui fazer 1, 2 gols nossos. E dentro nós temos que passar o carro dos caras. Zinho, o que repercutiu quando saiu esse vídeo é o fato do Raniel e o Pedro Raul puxarem a palavra ali, puxarem a preleção. A gente está falando de um elenco que está mudando, acabamos de trazer essa informação da Lili do Coronado. Saíram várias lideranças, o Jean citou Juliano, Renato Augusto, tem o Gil ainda nessa parada. Como é que você vê... Fábio, lateral esquerdo. Exato, o Fábio saiu, se aposentou, né? Como é que você vê isso de um time, entre aspas, não, acho que não dá nem para colocar aspas, em crise, especialmente fora de campo, mas que também se reverbera dentro de campo, e os caras tendo que assumir? Como é que se configura a identidade, a unidade de um elenco que está se formando com gente nova? Como que é isso, Zinho? Primeiro ponto, assim, que eu acho legal, né? Ver que os caras chegam com aquela motivação e vestindo a camisa e entendendo o que é o Corinthians, né? No caso o Raniel e o Pedro Raul. Eu acho positivo, é muito legal isso, né? Os caras já estarem ali com aquele espírito, aquela vontade. Isso acontece em 99,9% dos vestiários, tá? É como você falou, tá mostrando porque ganhou. Mas esse mesmo vestiário, no jogo anterior, que o Corinthians não vence, também aconteceu isso. Algum outro atleta deve ter falado essa palavra motivacional, essa coisa da garra, da vontade, da pegada. Eu vivi isso a minha vida toda. Isso é legal, esse momento final. Acho importante para um time ter sim esse espírito de liderança no vestiário, essa fala ali, motivar, trazer a confiança a um jogador que de repente está um pouco quieto ou tá sem aquela atmosfera ainda de uma decisão, de um jogo importante, ou a pressão está fazendo o cara ficar meio tímido. Então é legal ter isso no vestiário. Não só isso. Aí é o que a minha segunda fala. O que me chama a atenção é o seguinte, é que tem jogadores com uma liderança muito maior, com muito mais tempo de clube, com muito mais experiência do vestiário, né? Cássio, Fagner, começar por aí. O próprio Yuri Alberto já está há mais tempo ali.
Maicon, né, o segundo volante, Romero, enfim, vários outros. Pode ser que entrou essa fala que os caras também devem ter falado, porque ali tá parecendo que vários jogadores falam e só colocaram esses dois para dar uma moral e mostrar que os caras chegam com um espírito corintiano mesmo. Né? Então, primeiro já falo isso porque pode ser que teve a fala desses outros atletas antes de entrar em campo. Acho isso válido, mas não é isso que ganha o jogo. Isso ajuda a todo um trabalho que foi feito. E o que também me mostra é o seguinte, para os caras falarem, é que ainda não tem uma montagem de elenco, uma identidade de elenco. É um elenco novo, se formando, chegando, muitos atletas, num momento difícil, né, de administração de clube e também de equipe. Né? O Corinthians ainda não é um time montado, está buscando isso. Chega um novo treinador, muito cedo, chegou agora, não dá nem para falar nada do primeiro jogo, o cara chegou para ir para o jogo. Né? E é claro que a semana tem o jogo do Botafogo, mas o jogo do final de semana, esse sim, aí vai ter que ter isso do vestiário e muito mais para jogar contra o Palmeiras. A gente sabe que é jogar um Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. E aí, Pascoal? Eu acho legal que apareçam essas novas lideranças, né? Até porque nesses últimos tempos, com as 5 derrotas que o Corinthians teve no Campeonato Paulista, a torcida começou a contestar assim, umas coisas assim, eu acho um pouco fora do tom, né? Contestar o Cássio. Puxa vida, vai contestar o Cássio? O que esse cara já fez pelo Corinthians? É início de temporada, mas não, tem que contestar. Contestar o Fagner. O histórico do Fagner no Corinthians. São coisas que a gente às vezes olha e fica imaginando, poxa vida, o Corinthians... Essas identidades, elas são criadas e são assim, dispensadas muito facilmente pela torcida. Não pode descartar o Cássio, não pode descartar o Fagner. Mas acho bom que apareça o Ranieri, acho bom que apareça o Pedro Raul, acho bom que apareça outro jogador com essa mesma vibração, com essa mesma situação, para dar uma cara nova para o Corinthians, uma sensação nova. Porque é o seguinte, quando você junta muita gente num grupo de futebol, por experiência própria, quando você junta muita gente, você primeiro tem que encontrar os pontos que ligam uma coisa com a outra. Por isso que eu digo que no Corinthians tem muita ponta solta. E o treinador precisa tratar tudo isso como, acertar tudo isso e fazer um novelo, fazer um carretel, e todos juntos, tudo encaixadinho. Por quê? Porque tem gente que chega pensando de uma forma, tem gente que chega pensando de outra. O Pedro Raul estava no México, o Ranieri estava no Cuiabá, o Garro estava na Argentina. Então se vai juntando esses caras todos. O Rojas jogou o quê? Poucas partidas no ano passado no Corinthians, se machucou inclusive. Eu estou esperando o Vera jogar, porque o Vera deu um sinal quando chegou, um volante espetacular, e parou de jogar. Então a gente tem que entender também todas essas situações. O Gustavo Henrique não estreou ainda. O lateral esquerdo jogou uma partida e se lesionou. Então, tem muita coisa para a gente ver. Vai jogar com 3 zagueiros? Como é que vai ser a dinâmica de jogo do Corinthians? Vai ser aquela que a gente já viu do Cuiabá, por exemplo? Um time que joga postado e que tem velocidade no contra-ataque. Um time que rouba a bola do adversário e está sempre pronto para contra-atacar? Ou vai ser um time que vai mudar a sua característica? Vai fazer pressão no campo do adversário, vai marcar alto. O Corinthians vai mudar as suas características? Então isso tudo ainda precisa ser notado. O Corinthians muda muita coisa em um curtíssimo espaço de tempo e ainda não tem tudo montado. Mas acho bom que apareçam essas novidades, nem sei se são novas lideranças, sabe por quê? Eu já vi capitão de time líder que não falava uma palavra. Só a chegada dele, os caras, opa, chegou o cara. Entendeu? Não precisa falar. O líder se impõe pela presença. O líder se impõe pela autoridade. Ele não se impõe com gritaria. O líder se impõe, o cara chegou. Esse é o cara. Opa, ele aí, entendeu? Acho que isso é muito legal. Esses rapazes que se apresentam, que querem ver o bem do time, o bem da coletividade dos jogadores do Corinthians, eu acho uma coisa muito legal. Então tá aí, fiel corintiana. Igor Coronado deve chegar aí entre quinta até sexta-feira, já deve estar treinando no Corinthians. E o Corinthians corre contra o tempo para tentar regularizá-lo, para ele jogar o derby de domingo contra o Palmeiras. Fiel,
Comenta se você acha o Igor Coronada uma bela contratação do Timão. E o Corinthians enfrenta amanhã o Botafogo, né, de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto. E vamos torcer aí para o Corinthians trazer um bom resultado de lá. Já vai deixando o palpite aí do jogo de amanhã aqui nos comentários abaixo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou e tá até agora, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Corinthians e qualquer novidade do Timão eu trago aqui no canal, fiel. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!